Então, hoje nós iremos falar sobre a talassemia, uma das doenças que nós iremos falar hoje à noite. Primeiramente, o que é uma talassemia? Talassemia é uma doença genética que acomete o cromossomo 16. O cromossomo 16 são encontrados 3 genes importantes para produzir as proteínas que compõem a hemoglobina, né? As cadeias globínicas. Então, nós temos 2 cromossomos 16, um de origem paterna e um de origem materna. Em cada cromossomo 16 são encontrados os genes zeta, que produz cadeia zeta, e 2 genes alfa, que produzem cadeia alfa de hemoglobina. Então, o indivíduo normal, ele possui 2 cromossomos 16, cada cromossomo 16 com 2 regiões produtoras de cadeia alfa. Um cromossomo 16 de origem materna e um cromossomo 16 de origem paterna. Então, a talassemia é uma doença genética que acomete o gene produtor de cadeia alfa. O indivíduo ele tem uma redução na produção de cadeia alfa devido à redução das regiões produtoras de cadeia alfa. Então, uma das condições das talassemias é o indivíduo portador silencioso. O que acontece com o portador silencioso? Ele tem 2 cromossomos 16, só que um dos cromossomos 16, uma das regiões produtoras de cadeia alfa, não está funcionando. Então, das 4 regiões produtoras, 3 funcionam e uma não. O indivíduo com talassemia alfa menor, ele vai ter 2 cromossomos, cada cromossomo com 2 regiões alfa, totalizando 4 regiões alfa. Dessa, 2 não funcionam, tá? Então o indivíduo tem uma dificuldade de sintetizar cadeias globínicas que vão dar origem à hemoglobina. O indivíduo que tem a talassemia alfa maior, também chamada de doença da hemoglobina H, das 4 regiões produtoras, 3 não estão funcionando. Apenas uma funciona. Apenas uma produz cadeia alfa. E existe também a hidropsia fetal. Da hidropsia fetal, das 4 regiões produtoras, nenhuma funciona. Nesse caso, o indivíduo ele não consegue sobreviver fora do útero da mãe. Geralmente ele é abortado, tá? Ou logo após o nascimento ele morre. É um natimorto. Então, o indivíduo que tem hidropsia fetal é o indivíduo mais grave de todos. Ele vai ter uma hemoglobina muito baixa, abaixo de 7 gramas por decilitro. Ele vai apresentar hemoglobinas aberrantes. Como, por exemplo, a hemoglobina de Bartz e a hemoglobina H. O indivíduo vai apresentar uma anemia grave, um aumento do baço e do fígado, né? E é uma doença fatal. O indivíduo não consegue sobreviver porque ele não consegue sintetizar as hemoglobinas do indivíduo adulto. Ele não consegue respirar fora do útero. O indivíduo que tem doença da hemoglobina H, que é aquele que das 4 regiões produtoras, 3 não estão funcionando, ele vai ter uma anemia normal, a severa, ele vai apresentar hemoglobinas alteradas, ele apresenta hemoglobina grave, aumento do baço, aumento do fígado, e ele vai ter uma expectativa
de vida diminuída. Já o indivíduo que tem talassemia alfa menor, ele tem uma hemoglobina levemente baixa. Os níveis de hemoglobina H estão entre 2% e 5%. Ele pode se apresentar na forma normal, não ser anêmico, ou ele pode ter uma anemia discreta, tá? É uma doença leve. Então, no que consiste, então, a talassemia? Durante a produção de hemoglobina pelo eritroblasto, ele, ao sintetizar as cadeias alfa e beta para se combinarem e formar hemoglobina, a cadeia alfa é sintetizada em menor quantidade. E aí o que acontece? O excesso de cadeia beta, né? O excesso de proteínas beta vão se combinar, vão se juntar e produzir a hemoglobina H, que é a junção de 4 cadeias beta. Essa hemoglobina H, ela se sedimenta no interior da hemácia, deixando a hemácia mais frágil, mais rígida. Essa hemácia, ela é destruída no baço mais rapidamente. Formação precoce das hemácias. O paciente, ele pode precisar de transfusões sanguíneas, né, para repor o nível de hemácias da sua circulação. Porém, toda vez que ele recebe uma bolsa de sangue, ele recebe junto, né, com o sangue, o ferro encontrado no interior das hemácias. Esse ferro ele pode se acumular no interior do organismo do paciente, gerando uma hemocromatose secundária. A hemocromatose é uma doença gerada pelo excesso de ferro na corrente sanguínea e nos tecidos. As hemácias jovens também elas podem sofrer apoptose e morrerem. E essa apoptose faz com que o intestino absorva mais ferro e isso pode também agravar a hemocromatose secundária. Então, o indivíduo ele é anêmico porque as hemácias são produzidas com hemoglobinas alteradas. Essa hemácia, então, é destruída precocemente. De forma que a redução do número de hemácias na corrente sanguínea gera uma redução dos níveis de oxigênio no sangue. Os níveis de oxigênio reduzidos geram uma hipóxia. Essa hipóxia, por sua vez, estimula os rins a produzirem mais eritropoietina. E essa produção aumentada de eritropoietina gera uma hiperplasia da medula óssea, para que ela produza mais células vermelhas. Isso pode, inclusive, gerar alterações esqueléticas, uma vez que a medula óssea é encontrada no interior dos ossos. Então, essa doença, ela gira em torno da síntese da hemoglobina, das hemoglobinas instáveis, como a hemoglobina de Bartes, que é a junção de 4 cadeias gama, e a hemoglobina H, que é a junção de 4 cadeias beta. Essas hemoglobinas, elas não se misturam muito bem com a água, e ao serem produzidas, elas geram fragilidade no interior da hemácia. Já a talassemia beta é uma doença genética também, que dificulta a produção de cadeia beta. A cadeia alfa é produzida no cromossomo 16, a cadeia beta é produzida no cromossomo 11. Tá? Então, no cromossomo 11, nós temos várias regiões produtoras de proteínas que compõem a hemoglobina, como como gene epsilon, gene gama, gene delta e gene beta. Então, a talassemia beta é um defeito no funcionamento do gene beta, que produz a cadeia globínica beta. O indivíduo normal, ele tem 2 cromossomos 11, um cromossomo materno e um cromossomo paterno. Indivíduo normal, ambos os genes beta, materno e paterno, funcionam de maneira adequada. Mas o indivíduo ele pode apresentar a talassemia beta silenciosa,
que é quando um dos genes, paterno ou materno, ele tem uma leve redução da produção de cadeia beta. Esse indivíduo ele vai ser portador, mas ele não vai apresentar doença. Já a talassemia beta menor acontece quando um dos genes tem uma redução em 50% da atividade. A talassemia intermediária é quando um dos genes tem uma redução total ou os dois genes têm uma redução parcial, totalizando queda na metade da produção de cadeia beta. E o indivíduo com talassemia beta maior é quando os dois genes são totalmente defeituosos, não sintetizam nada de cadeia beta, impedindo a produção de hemoglobina A1. Então, semelhante ao que acontece na talassemia alfa, o indivíduo com talassemia beta ele também vai produzir uma cadeia globínica em excesso. Nesse caso, vai ser a cadeia alfa. O excesso de cadeia alfa geram agregados, né, geram hemoglobinas instáveis. Essas hemoglobinas instáveis no interior da hemácia fazem com que essas hemácias também sejam frágeis. Elas, por serem frágeis, elas são destruídas precocemente no vaso, e essa destruição precoce gera uma anemia. O paciente, por ter uma anemia, ele pode precisar de transfusões sanguíneas. Essas transfusões sanguíneas podem gerar um acúmulo de ferro no organismo. Os eritroblastos, que são as hemácias jovens, também podem sofrer apoptose por não conseguirem sintetizar a hemoglobina em quantidade adequada. Essa apoptose estimula o aumento de ferro pelo intestino e pode agravar o quadro de hemocromatose. Pelo fato do indivíduo ter uma anemia, ele vai ter uma hipóxia tecidual. Essa hipóxia estimula a produção de eritropoetina. Essa produção aumentada de eritropoetina gera uma hiperplasia da medula óssea e induz a produção de mais hemácias. Só que essa expansão de medula óssea também gera alterações esqueléticas, principalmente nos ossos da face. Então, a doença da talassemia beta também gira em torno da síntese de hemoglobinas instáveis, como a hemoglobina lepore, e também o aumento de hemoglobina A2 e fetal, de forma compensatória. Aqui nós temos um quadro que mostra os diferentes genótipos da talassemia e os tipos de sintomas clínicos que o paciente vai apresentar. Então, o indivíduo com talassemia beta silenciosa, ele é assintomático. O indivíduo com talassemia beta menor, e tem diferentes genes aqui, genótipos, ele tem uma discreta anemia e uma microcitose intensa. A talassemia beta intermediária tem uma anemia moderada a intensa, e o indivíduo com talassemia beta maior tem uma anemia grave. E nós temos uma tabela com diferentes parâmetros, né, da talassemia mínima, menor, intermediária e maior. Então, a talassemia mínima tem uma intensidade 0, a talassemia menor tem uma intensidade 1 cruz, a intensidade da anemia beta, da talassemia beta intermediária, são 2 cruzes, e a intensidade da anemia da talassemia beta maior, 4 cruzes. O paciente ele vai ter esplenomegalia, sendo que a mínima não apresenta, a menor pode apresentar ou não, a intermediária de 2 a 3 cruzes, e a esplenomegalia na talassemia beta maior, 4 cruzes. Nós temos vários parâmetros aí que mostram a diferença entre diversas manifestações da talassemia, desde a mínima até a maior. Como que é tratado, então, o paciente com talassemia? Uma das formas de tratamento é a terapia ferroquelante, para tirar o excesso de ferro do organismo, já que o paciente pode desenvolver hemocromatose.
Então, essa terapia ferroquelante são medicamentos que se ligam ao ferro e retiram esse ferro do interior do organismo, eliminando pela urina ou pelas fezes. Um desses medicamentos é a desferrioxamina, ou DFO, que elimina o excesso de ferro pela urina. Existem alguns também que são de uso subcutâneo, né, que são aplicados na parede abdominal. Existem também os quelantes orais, né? Existem cerca de 12 em estudos clínicos e toxicológicos para irem para o mercado. O mais utilizado de todos é o L1 e o deferiprone. Outra forma de tratamento do paciente com talassemia é a transfusão sanguínea, né, como a gente já falou. Vai depender da severidade da doença. Indivíduos com uma anemia mais grave, eles vão precisar de terapia transfusional, e os indivíduos que têm uma anemia mais moderada, eles não necessitam de terapia transfusional. Lembrando que as transfusões frequentes, elas geram um acúmulo de ferro no organismo e pode gerar uma hemocromatose secundária. O uso da vitamina C também é uma terapêutica interessante, já que o indivíduo que tem talassemia, ele consome muita vitamina C, porque a deficiência de vitamina C é constante em pacientes que têm acúmulo de ferro, porque a absorção do ferro é dependente de vitamina C. A vitamina C, ela gera um efeito potencializador no quelante de ferro chamado deferiprone, porém ele aumenta a intoxicação por deferiprone também. O indivíduo com talassemia ele também deve ser suplementado com ácido fólico, uma vez que a sua medula óssea consome muito ácido fólico para produzir células sanguíneas. Então, a carência de ácido fólico, ela é comum em indivíduos com talassemia, devido à intensa atividade eritropoética, né? Produção aumentada de células vermelhas. E também pode ser sugerido ao paciente uma esplenectomia, que é uma cirurgia para retirada do baço. Como o baço é o órgão principal na destruição de hemácias, é um órgão hematocaterético, a retirada do baço pode aumentar a expectativa de vida das hemácias e melhorar a clínica do paciente. Porém, o baço, apesar de não ser um órgão essencial, ou seja, o paciente pode sobreviver sem ele, o baço, ele é um órgão de defesa, ele ajuda no mecanismo de defesa do corpo, e indivíduos que não têm baço, eles são mais suscetíveis a infecções. Então, a esplenectomia baseia-se na diminuição progressiva da sobrevida das hemácias. Então, retirar o baço pode aumentar essa sobrevida. Ele é indicado apenas em indivíduos mais graves, que têm uma necessidade aumentada de transfusões. A esplenectomia ela pode piorar o quadro de hemocromatose, né, gerando um acúmulo ainda maior de ferro. E só é indicado em indivíduos adultos, né? Indivíduos que são adolescentes ou crianças, deve ser adiado o máximo possível essa cirurgia, porque indivíduos que têm remoção de baço, eles têm facilidade de ter infecções graves, principalmente por pneumococos, hemófilos influenza e meningococos. A única forma de curar o paciente com talassemia é o transplante de medula óssea. Porém, poucos pacientes conseguem o transplante, porque para haver o transplante é necessário encontrar um doador que seja compatível com o paciente. E encontrar um indivíduo compatível é difícil, né? A estimativa é 1 para 250 mil pessoas.
Indivíduos que fazem transplante de medula óssea conseguem viver até 16 anos após o transplante sem nenhuma complicação. 75% das pessoas que fazem transplante de medula óssea para o tratamento da talassemia vivem até 16 anos após a cirurgia, né, após o transplante, sem nenhuma complicação. Futuramente, a terapia gênica pode ser uma alternativa, que consiste na edição do DNA das células da medula óssea e a reimplantação da própria medula óssea do paciente sem a mutação genética. Então, na terapia gênica, se retiraria uma parte da medula óssea do paciente, trataria essa medula óssea em laboratório para que ela não tivesse mais mutação genética e reimplantaria a própria medula óssea do paciente curada no paciente. Outra doença que é de origem genética é a anemia falciforme. Ela também é uma mutação genética que diminui, que altera a produção de hemoglobina, e ela é a doença hereditária hematológica mais frequente de todas. Ela é muito comum em indivíduos africanos, né, afrodescendentes, como nós visualizamos aí no mapa. As regiões rosa e lilás são as regiões que têm maior percentual de pessoas com anemia falciforme, que é extremamente concentrada no continente africano. Então, essa mutação genética ela surgiu na África, né, e foi se espalhando pelo mundo, principalmente por conta do tráfico negreiro, entre os séculos XVI e séculos XIX. Essa mutação genética é extremamente ampla, porque o paciente que é portador ou o paciente que é anêmico falciforme, eles são resistentes ao Plasmodium falciparum, que é o plasmódio que transmite, que gera a malária no paciente. Então, o indivíduo que tem anemia falciforme ou traço falciforme, ele não adoece de malária. E a malária é uma doença muito grave, que causa muita morte, principalmente no continente africano. Essa é uma vantagem da mutação genética. O indivíduo, então, dois indivíduos que têm traço falciforme, quando eles fazem um cruzamento genético, eles têm 25% de chance de gerar um indivíduo normal, sem a mutação, 50% de chance de gerar um traço, um indivíduo que é traço falciforme, e 25% de chance de gerar uma criança com anemia falciforme. Os indivíduos que são normais, eles produzem hemoglobina com cadeias alfa e cadeias betas normais. Já os indivíduos que são traço, eles produzem hemoglobinas, tanto hemoglobina A1 normal, quanto a hemoglobina S, que é a hemoglobina A1 com a mutação genética. E o indivíduo com anemia falciforme, ele produz apenas a hemoglobina S, que, repito, é uma hemoglobina A1 aberrante. Uma anemia falciforme, para a gente entender como que ocorre essa mutação genética, a gente precisa entender como que é a formação da hemoglobina. Então, a hemoglobina ela é uma proteína quaternária que ela é formada por 4 cadeias proteicas, chamadas de cadeias globínicas, que são sintetizadas no ribossomo, e 4 anéis M, que estão associados às cadeias globínicas. As cadeias globínicas, a parte proteica, elas são divididas em 2 grupos. As cadeias alfa-símile, que pode ser alfa ou zeta, e as cadeias não alfa-símile, que pode ser beta, gama, delta ou epsilon. Já o anel M, ele é constituído pelo anel protoporfirina 9 e pelo átomo de ferro. Então, o indivíduo adulto, ele possui no seu sangue 3 tipos de hemoglobina. A hemoglobina A1, que é de longe a hemoglobina mais abundante,
constitui de 96 a 98% de todas as hemoglobinas. Essa hemoglobina 1 ela é formada por duas cadeias alfa, duas cadeias beta. Já a hemoglobina 2 do adulto, ela é menos abundante, ela constitui aí de 2 a 4% do total de hemoglobinas do indivíduo adulto. E ela é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias delta. E a hemoglobina fetal é a menos abundante de todas. Ela é muito abundante no feto, mas no indivíduo adulto ela tem apenas um resquício, que vai de 0 a 1%. Essa hemoglobina fetal ela é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias gama. A hemoglobina S é um tipo de hemoglobina A1, que é a mais abundante, de forma que as cadeias alfas são normais, mas as cadeias beta, a proteína beta da hemoglobina A1, ela tem uma mutação genética. Então, para a gente entender melhor, o cromossomo 11, como a gente já viu na talassemia beta, ele tem a região beta que vai produzir a proteína beta da hemoglobina 1. Indivíduos que têm o gene beta ele pode sofrer a mutação, possuir a mutação da hemoglobina S. Que mutação é essa? Um indivíduo com o gene beta normal, o sexto aminoácido a ser inserido na proteína beta é o ácido glutâmico. O indivíduo que tem a mutação genética, o sexto aminoácido a ser inserido não é o ácido glutâmico, em si é a valina. Então, resumindo, o indivíduo que tem a anemia falciforme, a sua cadeia beta, o sexto aminoácido da cadeia beta não é o ácido glutâmico, e sim a valina. O indivíduo que tem anemia falciforme, ele possui os dois genes beta com o mesmo defeito, inserindo o aminoácido valina no lugar do ácido glutâmico, produzindo então cadeia beta alterada. Então, a anemia falciforme é uma doença autossômica recessiva, caracterizada pelo estado homozigótico para a hemoglobina S, onde essa hemoglobina S ela vai ter a cadeia beta alterada, onde o sexto aminoácido da cadeia beta ele é substituído, o ácido glutâmico é substituído pela valina. E qual a repercussão disso? Esse ácido glutâmico, ele é responsável, essa mudança de ácido glutâmico por valina, é responsável por mudanças na estabilidade dessa proteína, da hemoglobina. E a principal mudança é que essa hemoglobina S, quando não está ligada ao oxigênio, ela tende a se polimerizar, ou seja, ela tende a se ligar, várias hemoglobinas se ligam umas às outras, formando fibras, quando não estão ligadas com oxigênio. Essas fibras, ao crescerem no interior da hemácia, elas acabam mudando o formato da hemácia, de formato clássico discoide para um formato de foice. Tudo por conta de uma mutação genética. O sexto códon do gene produtor de cadeia beta sofre uma pequena mutação de ponto, onde, durante essa mutação, ao inserir o aminoácido ácido glutâmico, e será inserido o aminoácido valina na sexta posição. Essa mutação gera uma deformidade na hemácia, e essas hemácias em foice, elas são mais rígidas e tendem a obstruir os vasos, a entupir os vasos, formando microcoágulos. Essas oclusões dos vasos sanguíneos geram dificuldade na circulação do sangue, e muitos órgãos começam a sofrer por falta de oxigênio e por falta de sangue. Então, nós temos umas fotos de microscópio do sangue do indivíduo com anemia falciforme,
quando está rico em oxigênio. Dá para verificar que as hemácias não têm um formato alterado. Mas, quando essas hemácias estão pobres em oxigênio, elas mudam seu formato para um formato alongado, mais rígido. E são essas hemácias que têm esse formato de foice que começam a obstruir os vasos sanguíneos. Aqui nós temos um corte transversal de uma hemácia, que dá para verificar, então, as fibras no interior da hemácia. E um corte longitudinal que mostra toda a lateral das fibras que geram o alongamento dessas hemácias. Então, o indivíduo que tem anemia falciforme, ele vai apresentar um estado bem heterogêneo. Ele pode ter uma anemia mais grave ou uma anemia mais branda, menos grave. Tudo vai depender do nível de polimerização da hemoglobina S. Quanto mais polimerizado, mais hemácias em foice, mais grave será a clínica do paciente. Então, o que pode influenciar a polimerização da hemoglobina no paciente? Primeiramente, o que mais influencia são os níveis de oxigênio. Indivíduos que têm baixa oxigenação, eles tendem a gerar mais polimerização. Indivíduos que são submetidos a temperaturas elevadas, eles têm mais polimerização também, tá? Então, indivíduos que têm anemia falciforme, que moram em regiões quentes, eles tendem a manifestar uma doença mais grave do que indivíduos que moram em regiões mais frias. A concentração interna de hemoglobina também influencia. Quanto mais concentrada a hemoglobina S, maior o nível de polimerização e de formação de hemácias em foice. A desidratação também influencia a polimerização. Quanto mais desidratado o indivíduo tiver, maior será o nível de hemácias, o número de hemácias em foice. Indivíduos com duplo traço, com outras anemias, outras condições genéticas, podem reduzir o nível de polimerização e podem gerar uma anemia mais branda. E aí vem a pergunta, professor, mas tudo bem, eu entendi que a hemácia fica em formato de foice, mas por que a anemia falciforme fica tão grave? Só porque as hemácias mudam de formato? Exatamente. Porque os drepanócitos, que são as hemácias em foice, eles são rígidos. E essa rigidez faz com que o fluxo de sangue seja mais lento. E o sangue também fique mais viscoso, mais grosso. E tenha dificuldade de circular. Quanto maior o nível de falcização, que é a formação da hemácia em foice, toda vez que a hemácia se transforma numa foice, ela acaba lesionando a sua membrana plasmática. Ao lesionar a membrana plasmática, essa hemácia perde água e perde potássio, gerando uma desidratação. E essa desidratação vai gerar uma falcização ainda pior, gerando uma oclusão dos vasos sanguíneos, uma obstrução, um entupimento dos vasos sanguíneos. As hemácias em foice, elas tendem a aderir na parede do vaso com mais facilidade e são rígidas, elas tendem a se aglomerar. E aí, ao aglomerar, elas acabam obstruindo a luz interna do vaso sanguíneo, impedindo a passagem de sangue. E os tecidos começam, então, a morrer por falta de oxigênio. Então, o indivíduo ele pode apresentar, por exemplo, necrose nos membros inferiores. O tecido do paciente começa a morrer por falta de sangue. Esse sangue não chega
porque os vasos sanguíneos estão obstruídos. O paciente também tem inflamação nas mãos e dos pés por conta da obstrução também dos vasos sanguíneos que são encontrados nas mãos e dos pés. São vasos muito pequenos. Esse processo de inflamação das mãos e dos pés é chamado de dactilite ou síndrome das mãos e dos pés. O indivíduo que é homozigoto para anemia falciforme, ou seja, os dois cromossomos 11 possuem a mutação genética no gene beta, ele vai apresentar uma doença agressiva que é caracterizada por episódios de vasoclusão e de hemólise. Então, episódios em que os vasos sanguíneos estarão se entupindo de hemácias em foice, e essas hemácias em foice estarão sendo destruídas mais precocemente, mais rapidamente na corrente sanguínea. Então, funciona assim: quanto menor o nível de oxigênio no sangue do paciente, maior será a polimerização da hemoglobina S, e essa polimerização da hemoglobina S induz a formação da hemácia em foice. Essa hemácia em foice formada, ela gera trombos, gera oclusões e também é destruída mais rapidamente, gerando uma hemólise. Quais os sintomas que o paciente com anemia falciforme manifesta em decorrência dessas hemácias em foice? Essas hemácias, elas têm no seu interior fibras de hemoglobina S, decorrente da polimerização. Essa fibra de hemoglobina S, elas transformam as células em células falciformes irreversivelmente. Essas hemácias em foice, esses treponócitos, eles vão ter uma aderência na parede do vaso de forma mais intensa e geram também uma maior viscosidade do sangue. O indivíduo vai apresentar episódios de dor aguda nos músculos, na região abdominal e nas mãos e nos pés, além de o homem poder manifestar o priapismo. O que seria esse priapismo? O priapismo é uma ereção peniana dolorosa, intensa e prolongada, decorrente da obstrução dos vasos sanguíneos do pênis. Então, o pênis ele fica cheio de sangue e esse sangue não consegue ser drenado. E essa obstrução vascular pode gerar, inclusive, necrose peniana, que pode necessitar de amputação. Os ossos do paciente também vai sofrer necrose, porque o sangue não consegue chegar ao interior dos ossos por conta das oclusões vasculares, decorrente da presença das hemácias em foice. O paciente ele vai apresentar oclusões, artroses, que são alterações nas articulações por conta dessa obstrução vascular. E o paciente também vai apresentar a síndrome das mãos e dos pés, também chamada de dactilite. O paciente vai apresentar ulcerações, que são necrose nos tecidos por conta da má circulação de sangue. O paciente também vai apresentar anemia hemolítica, que é uma redução do número de hemácias da corrente sanguínea em decorrência da baixa quantidade de hemácias circulantes. O paciente também vai apresentar icterícia por conta da produção aumentada de bilirrubina em decorrência da destruição das hemácias. O indivíduo com anemia falciforme também apresenta suscetibilidade a infecções, porque o baço também ele vai perder a função protetora, ele vai ter dificuldade de manter a sua função imunológica, decorrente da oclusão dos microvasos do baço. Esse baço ele vai sofrer uma atrofia, deixando de exercer sua função imunológica na sua plenitude, e o indivíduo acaba tendo um déficit no seu sistema imunológico, seu sistema de defesa, e ficando assim mais suscetível a infecções. O
paciente também pode apresentar colelitíase. E o que seria essa colelitíase? São pedras na vesícula. Essas pedras na vesícula se formam em decorrência da hemólise crônica. Essa hemólise crônica produz níveis elevados de bilirrubina. Essas bilirrubinas se acumulam pelo corpo. Principalmente na vesícula. Essa bilirrubina, então, no interior da vesícula, como ela não se mistura bem com a água, essa bilirrubina começa a formar cristais. Esses cristais se juntam e começam a formar cálculos no interior da vesícula biliar. O paciente vai apresentar lesão crônica e progressiva de diversos órgãos. Todos os órgãos que tiver dificuldade de receber sangue por conta das obstruções vasculares, esses órgãos terão comprometimento das suas funções. Como, por exemplo, o paciente pode apresentar uma cegueira. O indivíduo com anemia falciforme ele pode ficar cego por conta da obstrução dos vasos sanguíneos da retina do olho, do fundo do olho. O paciente que tem anemia falciforme, ele é mais suscetível a acidentes vasculares encefálicos do tipo recorrente. Então, é comum um paciente com anemia falciforme sofrer 2, 3, 4 ou até mais acidentes vasculares encefálicos, conhecido popularmente como derrame, né, durante a sua vida. Porque as hemácias em foice, elas também podem obstruir os vasos sanguíneos do cérebro, gerando acidentes vasculares encefálicos. O paciente pode sofrer de crise de insuficiência renal, porque os rins também vão sofrer obstruções nos seus microvasos, os vasos que irrigam os néfrons. O paciente também pode manifestar alterações cardiovasculares, porque o coração ele fica sobrecarregado na tentativa de bombear o sangue extremamente viscoso do indivíduo com anemia falciforme. E o paciente também vai manifestar alterações no fígado e na vesícula biliar. Na vesícula biliar, eu já falei que o indivíduo ele apresenta pedras na vesícula, colelitíase. Mas o fígado também sofre, porque os microvasos do fígado também vão sofrer obstruções, e essas obstruções reduzem a função do fígado. O paciente também pode sofrer insuficiência gonadal. O que seria essa insuficiência gonadal? As gônadas sexuais, né, os testículos nos homens e os ovários nas mulheres, podem sofrer também com a oclusão vascular. Então, vai menos sangue para as gônadas e, por conta disso, essas gônadas reduzem a produção de hormônios sexuais e o paciente pode sofrer de um amadurecimento incompleto dos caracteres sexuais e também sofrer de infertilidade. Então, o paciente ele vai apresentar uma anemia hemolítica compensada crônica porque as hemácias são destruídas precocemente, gerando uma anemia hemolítica, mas a medula óssea do paciente compensa produzindo mais células vermelhas para substituir aquelas que foram destruídas precocemente. Essa anemia hemolítica vai ter uma gravidade variável, vai depender, lógico, da idade do paciente, do estado de saúde do paciente, do estado nutricional do paciente, do ambiente em que ele está inserido, se é um ambiente com alta temperatura, com baixa temperatura, com níveis de oxigênio adequado, com baixos níveis de oxigênio. Isso tudo pode influenciar na gravidade da anemia. O paciente vai apresentar hiperplasia eritroide, que é o aumento da quantidade de células vermelhas na medula óssea. O paciente também vai apresentar reticulocitose, que é o aumento de hemácias jovens na corrente sanguínea, porque a medula óssea produz mais células vermelhas
e mais células jovens são vistas na corrente sanguínea do paciente. O paciente, ele apresenta icterícia. E o que seria essa icterícia? São uma pigmentação amarelada na pele. Essa pigmentação acontece decorrente do acúmulo de bilirrubina indireta na corrente sanguínea. E essa bilirrubina indireta é produzida toda vez que as hemácias são destruídas. Então, o paciente ele vai apresentar hiperbilirrubinemia, que é o termo científico que descreve os níveis aumentados de bilirrubina no sangue. O paciente também pode sofrer de crises aplásticas. O que seriam essas crises aplásticas? É o momento em que a medula óssea ela entra em exaustão, de tanto estar sobrecarregada de produzir demais muitas células vermelhas, chega um momento em que ela tem dificuldade de produzir células vermelhas por falta de nutriente ou por falta de várias outras condições, ela sofre um colapso e para de produzir todas as células do sangue por um período de tempo, até que ela recobre as energias, recobre os nutrientes e volte novamente a produzir. Então, durante o período de aplasia, o paciente ele vai sofrer um agravo muito rápido, porque ele vai ter uma redução drástica dos níveis de hemácia, dos níveis de leucócito e dos níveis de plaqueta. Pacientes de idade até 2 anos, eles, por possuírem um volume de sangue muito pequeno, e esses pacientes podem sofrer de crise de sequestro esplênico. Isso acontece quando o paciente tem anemia falciforme e ele é um recém-nascido até 2 anos de idade. Quando o baço do indivíduo aumenta de tamanho, esse baço ele acaba armazenando boa parte das células circulantes, retirando grande parte das células do sangue e armazenando no seu interior. Então, como o indivíduo recém-nascido até 2 anos de idade, ele tem pouco volume de sangue, ele acaba sofrendo mais por esse sequestro esplênico, porque a quantidade de células circulantes sofre um déficit muito grande. Quando se fala em hemoglobinopatias, em doenças das hemoglobinas, sempre se fala em síndromes falcêmicas e doenças falcêmicas. Qual a diferença entre esses dois termos? Primeiro, a síndrome falcêmica é qualquer condição genética que proporcione a produção de hemácias em foice. Então, a anemia falciforme é um tipo de síndrome falcêmica, porque o paciente produz hemácias em foice. Mas existem outras condições, como o indivíduo que é traço anemia falciforme e, ao mesmo tempo, traço beta-talassemia, ou o indivíduo que é traço anemia falciforme somente. Agora, o indivíduo que tem doença falciforme é aquele que, ao mesmo tempo, produz hemácias em foice e apresentam sintomas de doença, de anemia. Então, por exemplo, o indivíduo que tem anemia falciforme, ele apresenta uma síndrome falcêmica, porque ele produz hemácias em foice, ele apresenta 2 genes alterados e ele produz apenas hemoglobina S, ele não produz hemoglobina 1. Ele, além de apresentar no seu sangue hemácias em foice, ele também manifesta sintomas de anemia. Já o indivíduo com traço falciforme, ele possui apenas um gene alterado. O indivíduo produz hemoglobina S e também produz hemoglobina A1. Nesse caso, o paciente ele apenas apresenta hemácias em foice, mas não apresenta sintomas de anemia. Então, esse indivíduo que é traço falciforme, ele não tem doença falciforme, ele tem uma síndrome falcêmica. Então, laboratorialmente, o indivíduo com anemia falciforme, ele apresenta uma anemia hemolítica que tem hemácias de tamanho e cor normal,
O tamanho das hemácias vão ter um tamanho variado, de VCM baixo, VCM normal a VCM elevado. Os níveis de HCM e CHCM podem estar diminuídos, apresentando hipocromia. O paciente vai apresentar anisocitose, que é a alteração no tamanho das células pequenas, médias e grandes. O paciente também apresenta alteração no formato das hemácias, além do formato clássico. Então, o paciente ele apresenta hemácias em foice, hemácias em alvo, que são os codócitos, e hemácias alongadas, que são os eliptócitos. Além de apresentarem hemácias jovens em abundância na corrente sanguínea, chamada de hemácias policromáticas, ou policromatofilia. São verificados também hemácias com ponteado basofílico e hemácias com núcleo, chamado de eritroblastos. Então, vamos olhar aqui algumas lâminas de sangue de paciente com anemia falciforme. Nós temos aqui uma hemácia com núcleo, chamada de eritroblasto, duas hemácias com núcleo, chamadas de eritroblasto. Nós temos hemácias grandes, temos hemácias pequenas, chamado de microesferócito, hemácias em alvo e temos hemácias em foice. Outra lâmina. Temos aqui uma hemácia em foice, uma hemácia em alvo, outra hemácia em alvo, mais uma hemácia em alvo, outras duas, mais uma. Temos uma hemácia com núcleo, chamado de eritroblasto. Outra hemácia alongada, que é um eliptócito. Nessa lâmina nós conseguimos ver também dois eritroblastos, um inclusive que está expulsando o seu núcleo, e várias hemácias alongadas e hemácias em foice. Essa outra lâmina também nós verificamos várias hemácias em foice e algumas em alvo, como essa e essa aqui. Como então tratar um paciente com anemia falciforme? Primeiramente, a anemia falciforme é uma doença genética. Então, a única forma de curar o paciente é o transplante de medula óssea. O restante vai ser apenas para melhorar a qualidade de vida do paciente e prevenir as crises oclusivas. Então, uma das formas de prevenir a crise oclusiva é manter o paciente hidratado. Então, é comum o indivíduo com anemia falciforme ser administrado com grandes volumes de líquido de soro para melhorar a sua hidratação. Porque o indivíduo desidratado, ele sofre mais com crises oclusivas, porque a hemoglobina S se polimeriza quando está concentrada. Também é administrado analgésico, porque o indivíduo com anemia falciforme ele sofre de muitas dores nas articulações, no músculo, no abdômen, nas mãos, nos pés, dores de cabeça. Então, analgésico para aliviar as dores. Inclusive, dependendo do indivíduo, ele precisa até de analgésicos mais potentes, como os opioides, como o tramadol, como morfina, para o alívio de dores mais intensas. Às vezes precisa tomar antibiótico profilático para evitar infecções bacterianas, uma vez que o baço, estando ele atrofiado, deixa o indivíduo mais suscetível a infecções. É importante também o indivíduo com anemia falciforme manter o seu calendário vacinal atualizado para evitar outras infecções e que possa agravar o seu quadro clínico. Pode também o paciente com anemia falciforme fazer oxigenoterapia para diminuir o nível de hipóxia da corrente sanguínea e diminuir a polimerização das hemácias, a polimerização da hemoglobina S, e, consequentemente, a formação de hemácia em foice. O paciente pode precisar de transfusões sanguíneas, mas apenas quando os níveis de hemoglobina estiverem muito baixos,
como, por exemplo, abaixo de 6,5 gramas por decilitro. Existem abordagens mais eficazes no tratamento da anemia falciforme, como medicamentos que diminuem o episódio de falcização, diminuem a capacidade da hemácia de se transformar em foice. Um deles, um dos mais utilizados, é a hidroxiureia. A hidroxiureia é um quimioterápico utilizado no tratamento de diversos cânceres, mas se descobriu que a hidroxiureia, quando administrada no indivíduo, ele aumenta a síntese de hemoglobina fetal. Indivíduos que possuem hemoglobina fetal elevadas, ele reduz os episódios de falcização. Então, é uma terapia para reduzir os episódios de vasoclusão. A única forma de curar o paciente é encontrar um doador compatível e fazer um transplante de medula óssea, para que, uma vez essa medula óssea no interior do paciente, ela vai produzir hemácias com hemoglobinas normais, sem a mutação genética. E futuramente a terapia gênica pode, auxiliar na substituição do gene alterado. Então, o paciente ele pode ficar curado através da terapia gênica, onde aquele DNA que está com a mutação genética ele vai ser consertado. Ou então, a terapia gênica pode proporcionar o aumento da síntese de hemoglobina fetal no paciente com anemia falciforme para melhorar a qualidade de vida. Nós temos aí uma tabela com vários medicamentos que ajudam no tratamento do paciente com anemia falciforme, diminuindo a capacidade das hemácias de se transformarem em foice, melhorando assim a clínica do paciente. Então, nós terminamos essa aula. Nós vamos dar um intervalinho aí de 15 minutos, para depois nós iniciarmos a aula seguinte. Tá bom? Antes de darmos intervalo de 15 minutos, eu deixo a oportunidade aberta para vocês para fazerem alguma pergunta. Tem alguma professor? Diga. Ontem apareceu um rapaz lá na Hemomar que ele queria doar, só que ele chegou dizendo que ele tem traço de anemia falciforme. Não pode. Ai, não pode, professor? Falaram que ele podia. Não. Aí ele falou que só tinha traços, né? Aí eu perguntei pro médico, o médico disse que ele poderia doar. Só que eu falei para ele que ele tinha que passar por tanto pela pré-triagem, a triagem, aí lá na triagem é que dão um veredito final, se ele pode ou não. Mas traço, eu posso estar até errado, mas eu acredito que não pode, porque o indivíduo que é traço, apesar dele não manifestar anemia, mas ele pode sofrer de um episódio chamado de crise falcêmica. Nós vamos, inclusive... Pode continuar. O que é que acontece? O indivíduo que tem traço falciforme, ele não tem a doença, mas ele não pode se submeter a baixa oxigenação. Se ele, por exemplo, ficar prendendo a respiração, ou se ele for um fumante crônico, essa hipóxia gerada por essas condições podem induzir as suas hemácias a se transformarem em foice. Então, ele pode ter uma crise falciforme, uma crise falcêmica. E isso pode ser muito grave. Então, ele não pode doar esse sangue dele, que pode gerar uma crise falcêmica em outra pessoa. Ah, tá. Eu não sei lhe informar se ele doou, porque aí eu fui para o almoço, depois eu fui embora que eu tinha uma consulta, mas eu estava dando para saber o resultado final. Mas eu não sei saber se ele doou ou não. E ele disse que os filhos dele, todos também têm esse traço. Porque então, é genético, né? Então, ele transferiu esse gene, esse cromossomo 11 com a mutação genética para os filhos. Ele chegou lá dizendo que todos os filhos dele têm o mesmo traço que ele, dessa anemia falciforme. Então, se esses filhos dele casar com uma mulher que também é traço, eles têm 25% de chance de gerar uma criança com anemia falciforme. Mas aí, se casar com uma mulher normal, aí a criança pode só ter o traço, não é isso? Como é? Eu disse que se ele casar com uma mulher...
Ele vai ter, ou ele vai gerar uma criança normal ou com traço. Pois é, isso eu queria saber. Certo. Mais alguma pergunta? Obrigado Não. pela participação, Cleia. Eu gosto muito quando os alunos perguntam. Mais alguma pergunta, pessoal? Antes de a gente ir para o intervalo? Não? Professor, Pergunte, minha irmã. não, eu tenho uma, mas tem muita a ver. É que, tipo, como que é o procedimento de medula, para doação de medula? A medula óssea, você pode doar a medula óssea de duas formas. Com uma agulha um pouquinho grossa, o médico ele perfura o osso da bacia e suga a medula óssea de dentro do osso. Essa é Nossa, a que forma tradicional. gostoso. Não, mas é anestesiado. Eu já até, inclusive, já até acompanhei procedimentos de retirada de medula. Eles colocam primeiro um anestésico tópico, né, uma xilocaína. Depois eles injetam uma anestesia e depois que eles vão perfurar o osso. A outra forma de transplante de medula é você toma um medicamento para que as células da medula óssea vá para o sangue, as células tronco. E aí você doa uma bolsa de sangue normal, como se estivesse doando sangue. E aí eles vão pegar essa bolsa de sangue, vão levar para o laboratório para separar as células. E aí as células tronco da medula óssea eles vão injetar no paciente. Entendi. Professor, tem pouca doação de medula, né? Tem. Quando você vai no Hemomar, para você ser doador, você pode perguntar como se cadastrar no Redome. Né? Eles às vezes até te oferecem o cadastro. O Redome é o Registro de Doadores de Medula. É um registro nacional. Então, se você aqui no Hemomar doar o seu sangue, eles vão tirar uma pequena quantidade de sangue num tubo de ensaio para fazer a caracterização das proteínas das tuas células, que é chamado de teste de histocompatibilidade. É como se fosse uma impressão digital do teu sangue. Tá? E aí, esse resultado vai ficar cadastrado no registro, no registro nacional. Se alguém do Brasil inteiro, ou até de fora do país, precisar de um sangue e o seu seja compatível, eles vão te convocar. Eles vão ligar para o teu telefone, eles vão entrar em contato contigo. E aí, se for aqui no Brasil, eles vão pagar a tua passagem de ida e volta de avião para o Rio de Janeiro, e tu vai para o Rio de Janeiro com tudo pago, só para doar a medula óssea para o paciente. Nossa, que interessante. Uma pena que eu não tenho 50 quilos, não posso doar nem 100, eu não posso doar. Eu não posso doar nem 100, porque eu sou cadastrado no Redome, eu sou doador de sangue e sou cadastrado no doador de medula óssea. Lá na Hemomar, professor, todo dia tem cadastro, porque estava suspenso por causa do Covid. Mas o povo está indo direto cadastrar. A maioria quer cadastrar para ter direito à inscrição em concurso. Isenção no concurso. É porque quem é doador de sangue faz pelo menos 3 doações por ano, tem isenção nas taxas de concurso. Não precisa pagar. E também tem desconto no cinema. Tem desconto no cinema e sem falar que recebe todos os exames para infecção sexualmente transmissível, vários exames laboratoriais de graça. Eles testam o teu sangue. Gostei, vou ser doadora. Lá na Hemomar, eles, primeiro, antes de ser doador de medula, para fazer o cadastro no Redome, eles passam por uma triagem no serviço social, para eles conhecer todos os procedimentos, né? Sim. Aí, se eles estiverem de acordo, aí como eles já vão doar, já aproveita para tirar esse sangue para fazer esse exame que o senhor acabou de falar aí. Isso, é o teste de histocompatibilidade, ou HLA-DR. Agora, inclusive, agora teve uma família que tinha uma pessoa que estava precisando. Aí foram uma família convocada para fazer o teste, para ver se algum deles poderia ser doador da medula óssea. Entendi. Interessante. A pena que eu não tenho 50 quilos, não posso doar nada.
Eu tenho até que ir lá, porque faz tempo que eu doei sangue. E é tão bom. Não dói muito. É muito não, bom. acho que ela é tão grossa. Não, mas não dói. A agulha é bem afiada. E aquelas técnicas, as técnicas de hemomar são muito boas. E assim, o que faz a coleta de sangue doer é a pessoa que não sabe coletar. Realmente a equipe da Hemomar é muito boa. Inclusive, mas eu não, professor. Inclusive, a nossa aula prática que nós teremos aí no dia 15 e 16 no caso de vocês, não é? Eu vou ensinar vocês justamente a coletar sangue. Vai ser a nossa primeira aula. Eu não posso doar porque eu tenho crise constante alérgica. Ah, tá. Coleta de sangue? Mas não é obrigado todo mundo dar o braço para coletar, não. Eu vou só explicar como é que coleta. E aí, quem quiser aprender... Mas a gente vai fazer outras coisas além da coleta de sangue. Ah, tá. Viu? A gente vai olhar a célula do sangue no microscópio. Vai fazer algumas coisas. Tá bom, tá certo. Beleza? Então vamos dar um intervalo aí de 15 minutos. Depois a gente volta. Só para esticar as pernas e tomar uma água. Bom? Qualquer coisa me chame aqui que eu respondo. Até mais.
Então, vamos lá, pessoal. Vamos retornar aqui a nossa aula. Tá todo mundo aí já recuperado, já descansou, tomou uma água. Já estão todo mundo aí. Então, a gente vai partir para um novo assunto. Vai deixar um pouquinho as hemácias de lado, deixar as anemias de lado. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as infecções e as doenças que geram alteração das células brancas do sangue. Tá bom? Vamos lá. Então, a nossa iniciaremos agora. Se chama doenças que cursam em alteração na quantidade e na qualidade de leucócitos e de plaquetas. Então, vamos só recapitular o que a gente já falou sobre células brancas, né? Os leucócitos, ou células brancas do sangue, células de defesa, eles são divididos, né, de acordo com as suas características. Uma da forma de dividir os leucócitos é de acordo com a presença ou a ausência de grânulos no seu citoplasma. Então, os que têm grânulos são 3. Neutrófilo, que tem grânulo neutro, ou cor-de-rosa. O eosinófilo, que tem grânulo básico, ou laranja. E o basófilo, que tem grânulo ácido, ou roxo. E os dois que não possuem grânulos evidentes, tem o monócito e o linfócito. Outra forma de separar essas células é de acordo com a capacidade de segmentar o núcleo. Os que segmentam e os que não segmentam. Os que possuem núcleo segmentado são chamados de polimorfonucleados. Nós temos também, de novo, neutrófilo, eosinófilo e basófilo. E os que têm um núcleo inteiro, sem segmentação, os mononucleares ou nucleados, são os monócitos e linfócitos. Então, algumas doenças vão gerar uma alteração na quantidade dessas células no sangue. Por exemplo, no neutrófilo, ele pode gerar aumento de neutrófilos. Algumas doenças geram aumento de neutrófilo, chamado de neutrofilia. Outras doenças diminuem a quantidade de neutrófilo no sangue. Essa condição é chamada de neutropenia. Outras doenças podem aumentar a quantidade de eosinófilo no sangue, gerando um quadro de eosinofilia. E algumas doenças também geram redução de eosinófilos na corrente sanguínea, chamada de eosinopenia. A redução de basófilos na corrente sanguínea é chamada de basofilia. O aumento de basófilos é a basofilia e a redução, a basopenia. Já o aumento de monócitos é chamado de monocitose e a redução de monócitos, a monopenia. De linfócitos, o aumento é linfocitose e a redução é linfopenia. Então, vamos começar a falar sobre neutrófilos. Os neutrófilos, primeiramente, vamos falar sobre a célula em si. Os neutrófilos são células que fazem fagocitose, né, que englobam partículas, englobam micro-organismos e destroem. Eles se movimentam através de pseudópodes, né, de prolongamento do citoplasma, semelhante ao que as amebas fazem, falsos pés. E ele é especialista em fagocitose de bactérias. Ele tem grânulos no citoplasma, bem pequenos e de pH neutro. E esses grânulos são divididos em 2 grupos. Os grânulos azurófilos, também chamados de grânulos primários, e os grânulos específicos ou grânulos secundários. Então, os neutrófilos, nós temos aí a representação dessas células. São células que têm um tamanho de 10 a 16 micrômetros, não possuem nucleolos no núcleo. A cromatina é grumosa, né, bem grosseira, né, a parte do núcleo da célula.
O núcleo da célula tem uma tonalidade violeta escuro e o citoplasma um tom cor-de-rosa claro, né? E presença de grânulos bem pequenos. Nós temos mais imagens de neutrófilos e o que nos é bom fazer essa evidência dessa pequena estrutura que acontece, que pode aparecer em alguns neutrófilos, no lóbulo da extremidade. Esse pequeno lóbulo aqui é um cromossomo X condensado. É uma cromatina sexual. Isso só acontece em neutrófilos de mulheres ou de homens com síndrome de Klinefelter. Então, o indivíduo com síndrome de Klinefelter, ele tem 2 cromossomos X, assim como as mulheres. Ou seja, essa cromatina sexual só se forma quando a pessoa tem 2 cromossomos X. Então, no sangue do homem, não se encontra neutrófilo com cromatina sexual. Então, os neutrófilos são células que fagocitam, né, partículas de formas ávidas, de forma rápida, né? E ele participa da defesa imune contra bactérias. Então, é a célula principal no combate a bactérias, a infecções bacterianas. Os grânulos azurófilos, eles são ricos em proteínas de defesa, como a mieloperoxidase, as lisozimas, elastase, colagenase, catepsina. E os grânulos específicos, ricos em lactoferrina, lisozima, fosfatase alcalina e colagenase 4. A lisozima é uma proteína que perfura a parede bacteriana. A lactoferrina sequestra o ferro da circulação, impedindo que esse ferro seja utilizado pelos micro-organismos. E a mieloperoxidase, ela sintetiza espécies reativas de oxigênio, né? Gera um estresse oxidativo na bactéria e mata a bactéria. Então, os neutrófilos, eles são produzidos na medula óssea, que é chamada de pool de proliferação dos neutrófilos. Esse neutrófilo, então, ao ser produzido pela medula óssea, ele migra para o sangue. E lá no sangue, nos vasos sanguíneos, ele vai se localizar em 2 regiões. Ou na circulação, né, no sangue mesmo, circulando pelo sangue, ou eles podem se aderir à parede do vaso sanguíneo, ficarem grudados na parede do vaso. Então, as células que estão aderidas à parede do vaso são chamadas de células do estoque, né, ou pool marginal. E as células que estão circulando na corrente sanguínea são chamadas de células do pool circulante. Então, essas células, os neutrófilos, ficam na circulação por 12 ou no máximo 24 horas. Depois, elas migram para o tecido para auxiliar no combate a infecções. E depois, elas entram em apoptose e morrem 1 ou 2 dias depois. Quando o indivíduo ele é exposto a uma infecção, no início da infecção, o que vai acontecer? A medula óssea ela não vai aumentar a produção de neutrófilos. Ela vai fazer o quê? O indivíduo ele vai usar o estoque que ele possui, os neutrófilos do sangue. Então, os neutrófilos que estão no sangue, eles vão migrar para o tecido para combater esses micro-organismos. Se esses neutrófilos da corrente sanguínea não resolverem, o que vai acontecer? A medula óssea, então, vai aumentar a produção de neutrófilos, aumentando assim vontade de espirrar aqui, peraí. Aumentando assim a quantidade de neutrófilos na corrente sanguínea. Esses neutrófilos na corrente sanguínea vão migrar para o tecido para combater os micro-organismos. Então, um indivíduo que tem neutrofilia, como é que eu sei que o indivíduo tem neutrofilia? A neutrofilia se define com um aumento de neutrófilos acima de um determinado ponto. Então, todo indivíduo
que tem mais de 7.500 neutrófilos por microlitro de sangue, quando é um indivíduo adulto, ele é considerado um indivíduo com neutrofilia, ou seja, aumento de neutrófilos. Já um indivíduo recém-nascido, de 5 a 7 dias, para ele ser considerado com neutrofilia, ele vai ter que ter mais de 11.000 neutrófilos por microlitro de sangue, porque o recém-nascido, naturalmente, ele tem muito neutrófilo. Valores superiores a 10.000 neutrófilos por microlitro de sangue, é importante fazer um estudo mais minucioso para verificar a presença de doenças. Então, como que o organismo, como que o indivíduo, ele apresenta neutrófilos aumentados? Ou porque a medula está produzindo muito, né? Se a medula produz muito, lógico, vai ter muito neutrófilo na corrente sanguínea. Ou a medula está liberando esse neutrófilo muito cedo, ou esses neutrófilos não estão ficando aderidos à parede do vaso, porque os neutrófilos que estão na circulação, metade estão na parede do vaso, grudados, e a outra metade circulando. Se os neutrófilos tiverem dificuldade de se aderir à parede do vaso, a maioria deles vão ficar circulando. E aí, quando você coleta o sangue do paciente, você vai coletar os neutrófilos que estão na circulação, que vão estar aumentados, porque tem poucos grudados na parede do vaso. O paciente tem neutrofilia porque ele está tendo uma produção extramedular. Ou seja, a medula óssea está produzindo sangue, mas também o fígado e o baço também estão produzindo sangue, né? A hematopoese extramedular. Então, a neutrofilia ela pode ser dividida de acordo com o que está causando ela. Pode ser primária, quando não tem nenhuma doença, né? O paciente tem uma mutação genética, uma condição genética que ele faz com que ele tenha neutrófilos aumentados. Ou pode ser secundária. Então, ele tem uma neutrofilia porque ele tem uma doença que está aumentando neutrófilos no sangue. As neutrofilias primárias, a maioria são mutações genéticas, como, por exemplo, a neutrofilia hereditária. O indivíduo ele vai ter de 20 a 70.000 neutrófilos por milímetro cúbico de sangue. A neutrofilia crônica idiopática é um diagnóstico de exclusão. Você só diz que o paciente tem neutrofilia idiopática quando você excluiu todas as outras possibilidades possíveis. Existe também o déficit no fator de adesão de leucócitos, que é a proteína que adere os neutrófilos à parede do vaso. É uma condição que aumenta o número de neutrófilos circulantes. O indivíduo que possui a urticária familiar, o frio e leucocitose também é uma condição genética que aumenta neutrófilos na corrente sanguínea. Indivíduos que têm leucemia mieloide crônica ou leucemia neutrofílica crônica, indivíduos que possuem síndrome de Down ou tetralogia de Fallot, são condições genéticas que aumentam neutrófilos na corrente sanguínea. E aí nós temos como representante na ilustração a leucemia mieloide crônica. Já as neutrofilias secundárias é causada por uma doença de base que induz a elevação de neutrófilos na corrente sanguínea. Um indivíduo que tem infecções, principalmente infecções bacterianas, ele vai ter aumento de neutrófilo. Professor, e como é que a gente vê se o paciente tem neutrófilo aumentado ou diminuído? Pelo hemograma. Lá no hemograma tem a quantidade de neutrófilos que o paciente tem no sangue. Ele pode possuir um transtorno metabólico ou uma inflamação que está induzindo o aumento de neutrófilos. Ou ele sofreu um envenenamento por metal pesado, como mercúrio, chumbo, ou uma intoxicação por monóxido de carbono. Vários medicamentos também podem aumentar o número de neutrófilos na corrente sanguínea. O uso de corticoides, o uso de lítio, beta-estimulantes, catecolaminas, heparina, fatores estimulantes de medula óssea, anestésico,
Indivíduos que têm doenças neoplásicas, como câncer de pulmão, câncer de estômago, câncer dos rins, também vão aumentar neutrófilos na corrente sanguínea. Anemias hemolíticas também aumentam neutrófilo. E uma doença autoimune chamada de trombocitopenia autoimune. É uma condição em que o corpo começa a produzir anticorpos que destroem plaquetas. Existem algumas condições que não são doença, mas que podem aumentar neutrófilo na corrente sanguínea. Como, por exemplo, estímulos físicos. O paciente que é submetido a uma temperatura muito elevada ou uma temperatura muito baixa, ele pode ter aumento de neutrófilo na corrente sanguínea. Ou indivíduos que foram submetidos ao estresse ou uma atividade física intensa. A liberação de adrenalina, ela desloca os neutrófilos do pool marginal para o circulante. Isso quer dizer o quê? Ela desprende o neutrófilo da parede do vaso e leva para a circulação. Então, indivíduos que vão para o laboratório, de bicicleta, ou no sol quente, ou na hora de coletar o sangue, fica com medo, dá piti, desmaia, esse estresse causado pelo medo pode gerar alterações no hemograma do paciente. O paciente que sofreu traumatismo, um acidente, também pode aumentar neutrófilos. Que foram acometidos por queimaduras, principalmente queimaduras de grande porte, também aumenta neutrófilo na corrente sanguínea. Indivíduos que sofreram radiação ultravioleta, que pegaram muito sol, ou que estão fazendo radioterapia, também pode aumentar neutrófilo na corrente sanguínea. Além do mais, doenças medulares, como polissemia vera, leucemia mieloide crônica, leucemia mieloide aguda. Indivíduos que são recém-nascidos, até o 5º dia de vida, eles têm muito neutrófilo na corrente sanguínea. Isso é uma condição fisiológica, é natural. Gravidez e parto também. Mulheres grávidas e parturientes têm mais neutrófilos do que uma mulher não grávida ou não parturiente. Então, como que eu faço, então, no laboratório para investigar o que está causando a neutrofilia do paciente? Tem alguns passos que a gente precisa seguir para ter um bom diagnóstico do paciente. Primeira coisa, o paciente tem neutrofilia, ele tem mais de 7.500 neutrófilos, beleza, ele tem neutrofilia. Primeira coisa que você deve fazer é analisar o histórico clínico do paciente. No histórico clínico, você vai avaliar se o paciente tem níveis de fosfatase alcalina leucocitária. A fosfatase alcalina é uma proteína que é encontrada dentro do neutrófilo e ela está aumentada no sangue se os neutrófilos estão sendo destruídos muito rápido. Então, se a fosfatase alcalina estiver baixa ou ausente, você suspeita logo de síndrome mieloplasmocítica crônica ou uma leucemia mieloide crônica. Já se a fosfatase alcalina estiver normal ou elevada, você vai investigar condições familiares, doenças genéticas, como déficit do C3BI, doenças hereditárias, ou se o paciente tem infecções bacterianas, virais, de parasitas ou fungos que podem estar aumentando neutrófilos no sangue do paciente. Se ele tem alguma doença metabólica, como gota, hipertireoidismo, cetoacidose diabética, ou se o paciente tem alguma doença autoimune, como artrite reumatoide, collagenopatias, púrpura trombocitopênica idiopática, lúpus eritematoso sistêmico, ou se ele usa algum medicamento, como corticoides, fatores estimulantes de colônia, adrenalina, heparina, ou se o paciente ele foi submetido a um estresse físico, ou se é uma mulher que passou por um processo de parto ou aborto, ou fez uma cirurgia recentemente. Ou então se o indivíduo sofreu de choque de calor, que é muito comum aqui em São Luís, envenenamento, queimadura, anemia hemolítica, remoção do baço, baixas temperaturas ou radiação ultravioleta.
Investigou tudo isso, não tem nada no paciente, volta a analisar o paciente. Então, se o paciente não foi avaliado tudo isso, ele não tem, então é necessário analisar a medula óssea do paciente para saber se o defeito é na medula óssea. Fez o aspirado de medula óssea, fez a biópsia, não encontrou nada, então o paciente vai ser diagnosticado com neutrofilia crônica idiopática. Mas, se ao analisar a medula óssea foi encontrado alguma alteração na medula, provavelmente é uma síndrome mieloplasmocítica crônica ou um tumor sólido que metastasiou para a medula óssea. Já a neutropenia, o que seria a neutropenia? É a redução do número de neutrófilos. A gente estudou o aumento, agora a gente vai falar da diminuição. Neutropenia é a diminuição do número de neutrófilos na corrente sanguínea. O que pode causar? A neutropenia se define como uma diminuição absoluta dos neutrófilos. Ou seja, indivíduos menos de 10 anos, ele é considerado neutropênico quando ele tem menos de 1.500 neutrófilos por milímetro cúbico. Ou indivíduos adultos, brancos, quando ele tem menos de 1.800 neutrófilos por milímetro cúbico. E indivíduos afrodescendentes, menos de 1.200 neutrófilos por milímetro cúbico. Considera uma neutropenia grave apenas quando o paciente tem uma redução abaixo de 1.000. Aí se preocupe. E o que pode estar ocorrendo para o paciente, ele está apresentando uma neutropenia? Primeiro, ou ele está tendo algum problema que afeta a medula óssea e está impedindo a medula óssea de produzir neutrófilos, gerando uma baixa produção de neutrófilos. Se a medula óssea produz pouco neutrófilo, logicamente terá poucos neutrófilos na corrente sanguínea. Ou pode estar havendo alguma alteração no sangue periférico. As células estão se aderindo mais à parede do vaso do que o normal. Então, o pool marginal está aumentando, mas o pool circulante está reduzindo, gerando neutropenia. Ou está havendo uma alteração extravascular nos tecidos. O paciente está passando por um processo infeccioso em que os tecidos têm uma demanda aumentada de neutrófilo. Então, os neutrófilos migram do sangue para o tecido. E aí, essa migração resulta numa redução de neutrófilos na corrente sanguínea. Então, as neutropenias, elas podem ser causadas por doenças que afetam a medula óssea, gerando uma baixa produção de neutrófilos. Como, por exemplo, lesão na medula óssea, medicamentos, irradiações ultravioletas, substâncias químicas como benzeno, clorofórmio, doenças reumáticas, infecções virais como hepatite, rubéola, mononucleose, infecção bacteriana causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que causa a tuberculose, febre tifoide, paratifo, brucelose, e doenças infiltrativas, como cânceres que infiltram na medula óssea ou fibrose medular. Todas elas geram uma doença de medula óssea, e essa medula óssea doente, lógico, ela vai reduzir a produção de todas as células, inclusive de neutrófilos. Ou pode ser um defeito na maturação das células, como, por exemplo, uma deficiência de vitamina B9 e B12. Todas as células do sangue precisam de vitamina B9 e B12 para serem produzidas, porque sem essas vitaminas as células não se dividem. E alguns tipos de câncer também podem reduzir a produção de neutrófilos. A neutropenia também pode ser causada por defeitos congênitos, né? Mutações genéticas que diminuem a produção de células
como, por exemplo, a síndrome de Costman, que é uma mutação no gene ELANE, que produz a elastase de neutrófilo, que é uma proteína que faz a adesão do neutrófilo à parede do vaso. A disgenesia reticular é uma condição também que deixa a medula óssea hipoplásica, diminui a mitose das células da medula óssea. A síndrome de Shuvashman-Diamond-Osk, que também gera uma medula óssea hipoplásica. A neutropenia crônica idiopática, que é uma condição de exclusão. Deficiência de transcobalamina 2. E as neutropenias também podem ser causadas por defeitos congênitos não de baixa produção, mas de destruição excessiva ou de renovação excessiva. Como, por exemplo, a síndrome de Chigiaque-Higashi, síndrome de Griscelli tipo 2, síndrome da IgM hiperimune, decorrente do déficit de CD40L, a neutropenia neonatal autoimune, né, onde a mãe produz anticorpos que destroem os neutrófilos do recém-nascido. A neutropenia autoimune, que está associada à artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, lúpus eritematoso sistêmico ou síndrome de Felt, são doenças autoimunes que o indivíduo produz anticorpos que também destroem neutrófilos. E a neutropenia pós-infecciosa, o indivíduo acabou de sair de uma infecção, onde os neutrófilos da corrente sanguínea foram utilizados para combater essa infecção. Então, temporariamente, os neutrófilos na corrente sanguínea estarão reduzidos, até que a medula óssea substitua, né, reponha os neutrófilos da corrente sanguínea. E também existe a neutropenia por hiperesplenismo. Se o baço está aumentado, logicamente ele vai armazenar mais neutrófilos. Geralmente o indivíduo que tem neutropenia por hiperesplenismo, ele tem diminuição de neutrófilos na corrente sanguínea, mas também tem diminuição de plaquetas. A neutropenia também pode ser causada por defeitos adquiridos, como uso de medicamentos, intoxicação da medula, como o uso de quimioterápicos, e também por mecanismos imunes. As células de defesa começam a atacar a medula óssea. Doenças da medula óssea que estão associadas a alterações de outras células. Então, quando a medula óssea está doente, ela acaba também diminuindo o neutrófilo, mas também diminui a hemácia, diminui a plaqueta. Indivíduos com anemia aplástica, leucemias agudas, leucemia de linfócitos laje granular, todas essas condições geram neutropenia também. Síndrome mielodisplásica, defeitos nutricionais, como a gente já falou, que é a deficiência de vitamina B9, B12 e também a deficiência de cobre. O aumento do tamanho do baço, também nós já falamos. Indivíduos com infecções graves e também com viroses. E por último, a condição de exclusão, a neutropenia crônica idiopática. É comum em indivíduos com idade avançada e é um diagnóstico de exclusão. Você só pode dizer que o paciente tem neutropenia crônica idiopática depois que você investigou todas as outras causas e não encontrou evidência de nenhuma. Vários medicamentos também podem gerar uma neutropenia crônica idiopática ou uma neutropenia. Medicamentos, inclusive de uso comum, como, por exemplo, anticonvulsivantes, que impedem convulsões, e psicofármacos, como, por exemplo, o clonazepam. Hormônios da tireoide, como a levotiroxina, geram diminuição de neutrófilos na corrente sanguínea. Medicamentos utilizados para arritmia cardíaca também geram diminuição de neutrófilos. Medicamentos antihipertensivos, como a furosemida, que é um diurético. Anticoagulantes, como a varfarina e a heparina, também diminuem neutrófilos da corrente sanguínea. Antihistamínicos, né, antialérgicos, como o polaramine, diminui também neutrófilos da corrente sanguínea.
antidiabéticos também diminuem, como a glibenclamida. E medicamentos mais específicos, como o allopurinol, rituximab, levamisol, ticlopidina, clorafenicol, todos esses medicamentos reduzem neutrófilos. Eu coloquei um asterisco em clorafenicol, porque esse medicamento ele é um antibiótico, né? E ele é extremamente tóxico para a medula óssea. Então, ele não só diminui neutrófilos da corrente sanguínea, mas ele diminui hemácias e plaquetas. Ele gera uma intoxicação da medula óssea. E as neutropenias, elas também podem ser causadas por uma alteração no sangue periférico, como, por exemplo, a pseudoneutropenia, onde as células do sangue, da circulação, elas migram e se aderem mais à parede do vaso do que o normal, constituindo um desvio de neutrófilos do pool circulante para o pool marginal. Algumas doenças pulmonares e de baço, elas podem remover, separar os neutrófilos da circulação, chamado de sequestro intravascular. Isso acontece quando o indivíduo tem doença do baço, do pulmão, onde ocorre liberação de substâncias quimiostáticas, ou indivíduos que fazem hemodiálise, levando esses neutrófilos para esses tecidos e tirando eles da circulação temporariamente. Existem também alterações fora do vaso sanguíneo, principalmente nos tecidos, que podem gerar neutropenia, como o aumento da utilização de neutrófilos nos tecidos, como, por exemplo, nas infecções graves, que geram desvio à esquerda e geram um choque anafilático também. Ou uma destruição mediada por anticorpos. O indivíduo tem uma doença autoimune, esse indivíduo ele produz anticorpos que destroem neutrófilos mais rapidamente. É o que acontece, por exemplo, no lúpus eritematoso, na doença de IgG materno contra neutrófilos fetais, onde a mãe produz anticorpos que destroem os neutrófilos do recém-nascido. E no hiperesplenismo, né, que é o aumento do baço. Os neutrófilos vão estar mais armazenados no baço do que na corrente sanguínea, e isso reduz o número de neutrófilos circulantes. Então, como fazer um diagnóstico do indivíduo com neutropenia? Primeiro, o paciente que tem neutropenia, tem menos de 1.000 neutrófilos, menos de 1.500, menos de 1.000, dependendo da idade e da raça. O paciente tem neutropenia, beleza. A primeira coisa que se deve saber é se o paciente apresenta febre e infecção aguda. Se sim, a primeira coisa que deve ser feito é iniciar um tratamento com antibiótico para evitar uma complicação de uma possível infecção. Se o paciente ele tem neutropenia, mas ele não tem febre, é necessário saber se esse paciente ele sabia que tinha neutropenia. Se ele sabia que tinha neutropenia, provavelmente pode ser uma condição familiar, uma doença genética. Mas se não, a gente precisa investigar os antecedentes do paciente quanto ao uso de medicamentos. Se o paciente está tomando algum medicamento que pode ser a causa da neutropenia, é necessário esperar o paciente concluir o tratamento. Você não pode intervir no tratamento. O paciente concluiu o tratamento e a neutropenia